Está no ar o Prevcast UF, o podcast do projeto Prev Quedas. Sou Edmundo de Drummond Júnior, professor do Instituto de Educação Física da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Pablo Garcia, residente da Saúde do Idoso, entrei no programa em 2020. E eu sou a Mariana Lobo, bolsista do projeto Prev Quedas desde agosto de 2020. O envelhecimento é um processo natural e multifatorial, que promove alterações no organismo do indivíduo. Tais mudanças podem acarretar em doenças crônicas e degenerativas. Por exemplo, doenças pulmonares, hipertensão arterial, osteoporose, artrite, demências ou outros transtornos mentais, doenças cardíacas, artrose, câncer, atuando negativamente na qualidade de vida do idoso. Além disso, o envelhecimento também pode desencadear doenças psíquicas, com destaque para os transtornos mentais. No episódio de hoje, falaremos sobre como o período de isolamento social, que serve de prevenção para a disseminação da Covid-19, vem impactando na saúde mental dos idosos. Os transtornos mentais são disfunções no funcionamento da mente e são provocados por complexas alterações do sistema nervoso central. Podem afetar o humor, o comportamento e o raciocínio humano. As doenças da mente são consideradas por muitos como um tabu. As pessoas que têm esses transtornos muitas das vezes são julgadas ou não recebem o apoio necessário. Porém, isso não deveria acontecer, tendo em vista que grande parte da população sofre de algum distúrbio psíquico. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a população brasileira é considerada a mais ansiosa do mundo. Cerca de 9,3% da população tem algum transtorno de ansiedade e aproximadamente 5,8% sofre de depressão. Além disso, são diagnosticados cerca de 150 mil casos de transtorno obsessivo-compulsivo por ano. Mas o que seriam esses transtornos? Como diferenciá-los? Vamos listar alguns desses transtornos e apresentar sobre eles. A depressão é um transtorno mental que causa um sentimento de tristeza permanente e causa perda de interesse da pessoa em realizar atividades que antes eram consideradas prazerosas. Alguns dos sintomas são aumento do sono, perda de energia, mudança no apetite e no humor, sentimento de culpa ou desesperança, pensamentos de suicídio ou de causar mal a si mesma, entre outros. A ansiedade é uma reação natural do corpo ao estresse, mas ao se tornar patológica traz problemas à vida do indivíduo. O transtorno de ansiedade pode causar preocupações, tensões, medos exagerados e sensações de que um desastre está prestes a acontecer, falta de controle sobre os pensamentos. É comum que pessoas com depressão também desenvolvam ansiedade. O transtorno obsessivo-compulsivo, conhecido popularmente como TOC, geralmente está associado a um dos transtornos citados anteriormente. Alguns dos sintomas mais comuns do TOC são preocupação excessiva com sujeira, germes, organização, assimetria e alinhamento de objetos. Pensamentos supersticiosos em relação a números, datas e horários, cores possuem comportamentos e rituais de repetição, como, por exemplo, abrir e fechar a porta da casa várias vezes para certificar de que não vai ficar aberta, entre outros sintomas. Essas pessoas acreditam que se suas atitudes não forem executadas de forma correta, desgraças podem acontecer, ou então elas passam o dia inteiro com um sentimento de aflição, agonia, medo ou culpa. Uma outra doença mental que pode afetar até cerca de 6 milhões de pessoas no mundo é o transtorno bipolar. Esse transtorno causa mudança no comportamento e no humor da pessoa. Momentos de mudanças podem ser classificados como episódios maníacos, aqueles que causam sintomas de euforia, perda de sono e perda da realidade, ou podem ser classificados como episódios depressivos, cujos sintomas são semelhantes à depressão, onde a pessoa perde a energia, a motivação e o interesse nas atividades cotidianas. Qual a relação do aumento desses transtornos com o período de isolamento social? A constante sensação de medo de se infectar pelo vírus da Covid-19, o sentimento de solidão e a angústia de muitos idosos por estarem afastados de seus familiares e amigos nesse período de isolamento social aumentam os níveis de estresse e ansiedade em indivíduos saudáveis e intensificam em indivíduos que já possuem algum tipo de transtorno. Além disso, a mudança de rotina e a sensação de que os planos para esse ano não puderam ser postos em prática é muito frustrante. Estudos recentes apontam que durante epidemias e pandemias, o número de pessoas cuja saúde mental é afetada tende a ser maior que o número de pessoas afetadas pela infecção e mostram que as implicações para a saúde mental podem durar mais tempo
e ter mais casos que a epidemia. Seus impactos psicossociais podem ser incalculáveis, dependendo de cada caso. Como ser feito o diagnóstico dessas doenças para que então seja feito um tratamento? É necessário estar atento a qualquer sinal que indique os sintomas citados acima. O fator emocional dos idosos requer bastante atenção nesse momento tão delicado que vivemos. Somente os profissionais especializados em saúde mental, como psicólogos, psiquiatras e psicanalistas, são capacitados para fazer diagnósticos de transtornos mentais. Por isso é importante buscar a ajuda de um profissional para assim saber como lidar e prosseguir diante de tal situação. Como eu posso melhorar os sintomas dessas doenças? Alguns hábitos podem melhorar a sua qualidade de vida, caso tenha algum dos transtornos acima, como, por exemplo, o hábito de leitura, mas sem muito excesso de informação, a meditação ou outras práticas que tragam a sensação de paz e bem-estar. Tomar banho de sol diariamente, a comunicação com alguém de confiança, seja de forma presencial ou virtual. Também é muito importante para liberar as emoções e expor os sentimentos. Jogos que estimulam o cérebro também são muito eficazes, como xadrez, dominó, quebra-cabeças, caça-palavras. A prática de atividades físicas contribui para a melhora da capacidade cognitiva, reduz a ansiedade e o estresse, além de liberar a endorfina ao corpo, conhecido popularmente como hormônio do bem-estar. E o mais importante, a realização do tratamento médico de forma correta e orientada pelo profissional. Se você desenvolveu algum desses sintomas e foi diagnosticado com algum tipo de transtorno durante esse período de isolamento social, ou se já tem ou teve e se intensificou na quarentena, caso se sintam confortáveis em compartilhar sua experiência conosco, fiquem à vontade. Pensando nesse tema e em desenvolver mais sobre esse assunto tão importante na atualidade, no próximo episódio vamos conversar sobre o Setembro Amarelo. Vocês podem encontrar todos os episódios do Prevcast UF no Spotify e YouTube. Para acompanhar o podcast, basta abrir um desses sites ou aplicativos e digitar Prevcast UF na barra de pesquisa. Toda sexta-feira, às 10 horas, um episódio novo. Esse episódio foi apresentado por Pablo Garcia e Mariana Lobo. Nosso roteiro foi escrito por Mariana Lobo e Milene Carvalho. A nossa identidade visual foi feita por Nicole Freitas e pelo Daniel Rabi. A edição de áudio por Carolina Palma. Quem cuida das nossas redes sociais é a Nicole Freitas e a Milene Carvalho. O coordenador e idealizador do programa é o professor doutor Edmundo de Drummond Alves Júnior. Até a próxima!